Olá pessoal, boa noite. Boa noite, Lua. Corri até, pensei que não fosse dar conta, mas deu certo. Boa noite. Nós vamos estar falando sobre os 5 passos para a gente se curar de nós mesmos. Esse é o nosso tema de hoje. Quero muito dividir com vocês, aprender com vocês nessa noite sobre os 5 passos para que nós possamos nos curar. Boa noite a todos. Então, nesse assunto de hoje, a gente vai estar falando sobre uma série chamada Heels. Nessa série conta a história de um rapaz, é muito interessante, você vai achar ela na Netflix. A história de um rapaz que... boa noite, Moura, seja bem-vindo. A gente vai estar falando sobre a história desse rapaz que foi atropelado por um carro. Ele estava andando de bicicleta e depois ele foi levado ao hospital. Nessa série, Heels, que você vai achar na Netflix, ele vai contar a história desse rapaz, como foi que ele conseguiu se curar. Então, na série vai explicar que ele foi atropelado, ele foi levado ao hospital e quando chegou lá no hospital, os médicos falaram que ele precisava de fazer a cirurgia, mas que ele não ia andar. E aí, ele optou para não fazer a cirurgia. Já que ele não ia andar, então ele optou para não fazer a cirurgia. E nessa série é muito interessante que a gente vai assistindo ela e ela vai mostrando como foi que esse rapaz ele aprendeu a se curar sozinho. E ela vai estimulando a gente a como que a gente faz com a nossa mente, através da nossa mente, como que a gente pode alcançar os grandes objetivos até se curar de nós mesmos. Então, nessa série, eles vão contando a história desse rapaz e o rapaz não quis fazer a cirurgia porque os médicos disseram para ele que ele não ia andar. E o que aconteceu? Os médicos respeitou porque ele não quis fazer a cirurgia e mandou ele para casa. E ele disse que na série vocês vão ver, no filme, né? Quando ele foi saindo do hospital, ele disse que deu aquele estalo na mente dele e ele falou: bom, eu posso me curar sozinho. Já que o médico falou que ele ia fazer a cirurgia, mas que não ia adiantar. Então, naquele momento, ele disse que caiu, deu aquele insight nele, ele falou assim: eu vou me curar sozinho. E aí ele foi para casa. E quando ele chegou em casa, ele começou então a visualizar ele andando. E aí a minissérie vai mostrando pra gente como foi a dificuldade dele nas primeiras semanas. A dificuldade dele controlar a mente e ele conseguir se ver realmente naquela cena do início ao fim. E na minissérie a gente vai vendo que nas primeiras semanas ele disse que tentava 3 horas por dia se memorizando, vendo ele andando normal, vendo ele voltando a andar de bicicleta. E ele disse que tentava, mas ele ia até certo ponto, mas a mente não deixava, porque a nossa mente, ela anda. Então a gente tem realmente dificuldade em nos concentrar. E o que acontece? Quando esse rapaz começou a
A primeira semana para ele foi difícil, na segunda semana já foi melhorando, na terceira semana já foi ficando melhor. Eu sei que ele levou 6 semanas para que ele pudesse conseguir, gente, ir do início da cena até o final. Então ele mesmo conseguiu fazer para ele toda aquela encenação. Ele se via levantando da cama, ele se via andando, ele se via andando de bicicleta. E aí, lá na minissérie, no filme, a gente vê muito bem claro que aí o rapaz, quando deu na 6ª semana, que ele conseguiu realmente fazer toda a meditação que ele mesmo tinha inventado para ele. Nessa 6ª semana, quando ele conseguiu ir do início ao fim, fazendo toda aquela meditação, se vendo andando, levantando, andando de bicicleta, ele já estava treinando há 6 semanas atrás. Nesse dia que ele conseguiu ir do início ao fim, ele conta que na minissérie, né, vai mostrar que aí ele sentiu como se a coluna dele tivesse estalado. E aí, quando a coluna dele estalou, ele falou assim: ela voltou para o lugar, eu me curei. E aí, gente, é muito incrível. Depois, se vocês quiserem, entrem lá na Netflix. Essa série é muito bonita, chama Forma de Você Se Curar. E aí, depois disso, ele começou então a dar os primeiros passos. E lá vocês vão ver que depois ele consegue andar. Ele consegue então se curar através do poder da sua mente. E nesse filme a gente vê que o autor lá fala que o que é importante ali. Ele diz que o aspecto mais importante nesse documentário, que traz para qualquer um de nós, é a importância de nós aceitarmos o diagnóstico, né? Mas duvidar do prognóstico. O prognóstico é o laudo, né, baseado nos dados que indica o que a pessoa tem. Então, foi isso assim que o rapaz fez. Ele aceitou o diagnóstico, mas ele então duvidou da palavra do médico quando ele disse que você não ia andar mais. Ele disse, pois eu vou me curar, porque ele acreditava no poder da sua mente. E lá no documentário vai ensinar a gente a duvidar de tudo aquilo que se fala, daquilo que as pessoas falam de nós. Por exemplo, a pessoa te dá um diagnóstico, você é isso. Ou você não vai ser uma pessoa boa, você não vai ser uma pessoa bem-sucedida na vida, você é burro. Então, assim, muitas dessas falas nós ouvimos na nossa infância, pela ignorância dos nossos pais. Eu falo de mim também, que sou mãe, né? Que às vezes tentei acertar, mas com certeza também errei. Mas o importante aqui é você realmente colocar em xeque, colocar em dúvida aquilo que estão dizendo de você. E aí esse rapaz, então, ele se cura. E lá nesse documentário, né, que é um filme, os médicos ficam assim muito eufóricos, né, falando que foi um milagre e tal e tal. Só que na minissérie, nesse documentário, não fala de religião. Fala somente do poder da mente. E daí, gente, o que a gente entende por isso? A nossa mente, quando ela é saudável, ela pode nos levar a patamares enormes. A nossa mente, se ela for injetada nela pensamentos positivos, ela vai realmente nos ajudar a nos curar de muitos males que nós, através da nossa mente também, nós adoecemos. Então aqui eu trouxe para nós hoje alguns passos para que nós possamos nos curar de alguns males que nós mesmos, através da nossa mente, nós trazemos para nós. Às vezes por ignorância, outras vezes por não saber, né? Então, um dos primeiros passos que foi feita uma pesquisa para que eu possa me curar de mim mesmo. Um dos primeiros passos, gente, é a alimentação. Porque nós somos energia e tudo que nós ingerimos é energia.
Então, o primeiro passo que nós precisamos de estar realmente atentos é a nossa alimentação. O que nós estamos ingerindo? Então, é necessário que tenhamos uma alimentação balanceada para que nós tenhamos uma saúde boa. O segundo passo é eu assumir a minha responsabilidade pela minha saúde, ou seja, não deixar a responsabilidade da minha vida na mão de outras pessoas. Por exemplo, não, eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim por causa do meu marido, eu sou assim por causa da minha esposa, entendeu? Então, o segundo passo é eu assumir a responsabilidade pela minha saúde. Eu sei que eu tenho que me alimentar direito, eu sei que eu tenho que tomar bastante água, eu sei que eu preciso de fazer qualquer tipo de exercício físico, porque quando eu faço o exercício físico, eu estou ajudando o meu corpo a se curar, porque eu vou começando a praticar os exercícios e eu vou liberando dopamina, vou liberando os hormônios que me ajudarão a ter mais saúde. Então, o segundo passo é eu ter que assumir a responsabilidade da minha vida, não deixar outras pessoas serem responsáveis. E a outra é usar bastante coisas naturais. Nessa pesquisa diz que nós podemos optar por muitas coisas naturais, suplementos, chás, bebidas, comidas. O máximo que a gente der conta de ingerir coisas naturais é melhor para o nosso corpo e com certeza para a nossa mente. Então, deixarmos, por exemplo, de ingerir tanta medicação e a gente tentar ir para o lado natural, porque isso ajuda mais o nosso corpo, o nosso organismo a estar se curando. E o outro passo, que esse para mim é o mais importante, é um dos mais, né? É liberar as nossas emoções. Quando eu libero as minhas emoções, aquilo que está preso dentro de mim, essa pesquisa disse que esse é um dos remédios que nós podemos estar usando em nosso benefício. Interessante, né? Quando eu libero emoções ruins, emoções negativas, quando eu jogo isso para fora, eu estou me curando. Por quê? Porque as emoções, quando elas estão presas, elas nos causam muitas doenças. Tem uma autora chamada Louisa Hay, ela é americana, ela tem um livro que fala assim, você pode se curar de você. E nesse livro, gente, ela trabalha muito com as emoções. Ela morreu agora em 2019, mas ela já morreu já bem velhinha e ela tinha assim, muitos pacientes que ela atendia no consultório dela. Ela disse que dentro da carreira dela como terapeuta, ela viu muitas pessoas adoecendo por causa das emoções presas. Aí ela fala assim, lá no livro, me curando, você pode se curar de você mesmo. Ela fala assim, quando eu guardo ressentimento dentro de mim, aquilo vai me corroendo o meu corpo. Que ela chama disso, que quando essa doença que corrói o nosso corpo é o câncer. Então ela diz que quando guardamos ressentimento por muito tempo, aquilo vai nos corroendo. E aquilo, se a gente não tratar, aquilo vai levar a pessoa a um câncer, porque aquilo corrói. O ressentimento, ele adoece o nosso organismo. Então, a Louise Hay diz que o ódio, a raiva, são coisas que nós precisamos, gente, de estar liberando de dentro de nós, são sentimentos e emoções que nós precisamos de estar liberando de dentro de nós para que nós possamos nos curar. Ela diz que ela pode provar que durante muitos anos que ela tratou de pessoas, ela viu as pessoas adoecendo porque elas guardavam
o ódio. E eu até anotei aqui, ela diz que as pessoas que guardam, aquelas pessoas muito críticas, que tem aquele hábito permanente de criticar os outros, de criticar a si mesmo, ela diz que isso leva muitas vezes o aparecimento de artrite, aquela dor nas articulações. E a culpa é um outro sentimento que nós precisamos de liberar, nós precisamos de jogar isso fora, porque ela disse que sempre que nós estamos nos culpando ou culpando alguém, nós estamos nos punindo ou tentando punir outras pessoas. E isso nos traz medo, muito medo. Ela diz que o medo é uma tensão tão grande. E essa tensão, gente, ela produz calvície, úlcera, dor no estômago, dor nos pés. Muitas dores nós sentimos no nosso físico porque o nosso emocional está doente. Então a Louise House diz assim, para que nós possamos nos curar, por mais que a gente faça uma alimentação saudável correta, por mais que a gente faça exercício, por mais que a gente faça tudo o que eu acabei de falar aqui agora, mas ela diz que o ressentimento guardado por muitos anos dentro de nós, isso nos adoece. Adoece o nosso organismo a ponto de doer o estômago, a ponto de deixar a pessoa com dores nos pés, dores nas articulações. Por quê? Porque o ressentimento, ele é uma doença que corrói a pessoa. E uma outra coisa que ela vai dizer também é que nós precisamos, que dentro desses anos todos que ela cuidou de pessoas, ela diz que o melhor remédio que ela viu para curar o ressentimento, a raiva, o ódio, é o perdão. E é interessante, gente, que quando você vai estudar o livro da Louise Hay, ela não fala de religião, mas ela fala que durante esses anos que ela cuidou de muitos pacientes, ela viu pacientes chegando doentes porque eles guardavam raiva, ódio, ressentimento, muito crítico, muito medo. E através das terapias, as pessoas iam liberando aqueles sentimentos e essas pessoas, elas iam se curando, elas mesmas se curando de si, curando tudo aquilo que estava dentro dela, daquele ódio, daquela raiva, daquele rancor. Então, essa é uma das dicas mais importantes na nossa vida, é nos curarmos, jogar para fora, gente, todo o nosso ressentimento, toda a nossa mágoa, tudo aquilo que está nos corroendo. E eu vou dizer para vocês, se você não conseguir fazer isso sozinho, é interessante que você busque a ajuda de alguém para te ajudar. Porque muitas vezes esses sentimentos que nós guardamos ou esses ressentimentos, eles são inconscientes. Nem sempre a gente sabe que tem eles. Mas aí a Louise House diz que dentro dos processos de terapias, a gente vai descobrindo que tipo de ressentimento que nós guardamos dentro de nós e que estão nos adoecendo. Então, para mim, esse é um dos passos mais importantes na nossa vida. Liberar a raiva, o ódio, o rancor, tudo aquilo que está guardado dentro de nós, que nós temos consciência, a gente precisa de jogar fora. Uma boa dica você tá com raiva de alguma coisa ou de alguém e aquela coisa tá te magoando, aquela coisa tá te corroendo, uma dica boa é você gritar muito pensando naquilo e dizer, eu libero e abro mão disso na minha vida, eu não quero isso na minha vida. Ou você pegar alguma coisa e quebrar
com muita força e colocando toda a sua raiva ali naquele objeto e quebrando ele para que as suas emoções sejam liberadas. Ou pega uma folha de papel, amassa com muita raiva e você vai amassando aquilo e vai dizendo: eu libero e abro mão de toda essa raiva, de todo esse ódio que está dentro de mim. São exercícios que a gente pode estar fazendo para poder a gente ir liberando esses ressentimentos, que é melhor você liberar. Oi, Elininha, boa noite, seja bem-vinda. É melhor você liberar isso de que você deixar isso corroer e te adoecer. Então tem vários exercícios. Hoje nós temos muitos tipos de terapias alternativas, onde a gente pode, gente, buscar ajuda para a gente liberar essas emoções, esses ressentimentos, esses ressentimentos que estão nos magoando, que estão nos trazendo doença, dor no estômago. Muitas vezes a gente está com aquela dor na garganta, insuportável. Às vezes a gente queria falar alguma coisa, aquela coisa ficou grudada aqui na nossa garganta e aquilo ali vai nos adoecendo. A gente não dá conta de liberar aquilo. Outras vezes, quando não é na garganta, vem para o estômago. Por isso que os médicos já falam gastrite nervosa. Quando a gente está nervoso demais, estressado demais, quando a gente está com muita raiva, com muito ódio, dói o estômago. Tem pessoas que dá diarreia, tem pessoas que dá vômito, de tanto nervoso, de tanto ódio. Então, se vocês que estiverem gostando desse assunto, convide uma amiga, convide alguém para estar ouvindo sobre isso. Porque, gente, nós precisamos de aprender técnicas tão simples e que temos ferramentas dentro de nós para que nós possamos nos curar de nós mesmos. São técnicas que nós podemos estar usando dentro da nossa casa. São coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia para que nós possamos nos curar. Então, as pessoas precisam de ouvir, e elas precisam, porque quase todo mundo tem uma gastrite nervosa, quase todo mundo tem uma dor física causada pelo emocional que está doente. Então, nessa pesquisa onde eles fizeram, foi achado também que aumentar as nossas emoções positivas é um santo remédio. Engraçado, isso é comprovado cientificamente. Quando eu libero as minhas emoções ruins, quando eu libero aquilo que está me magoando, que está me maltratando, que está me fazendo adoecer, aí eu entro no estado de gratidão e eu começo então, gente, a aumentar as minhas emoções positivas. E acredite, parece que não é, mas é um santo remédio quando eu começo a vibrar positivamente. Porque quando eu faço isso, o que eu faço? Eu vou mandando energia positiva para o meu organismo. Então, vibrar positivamente nos ajuda a nos curar. Aceitar o apoio social é um outro passo que nós podemos estar fazendo, porque muitos de nós, às vezes, estamos passando por um problema, por uma dificuldade, e nós ficamos no nosso mundinho ali preso, mas um dos passos principais também é eu me abrir e eu buscar ajuda das pessoas que precisam, que podem estar me ajudando. Então, aceitar o apoio social de uma outra pessoa, de um grupo, de uma organização. Hoje tem tantos grupos, né? Tantas pessoas que trabalham com isso, que pode estar te ajudando. É um santo remédio. Por quê? Porque aí lá você vai aprender as técnicas, vai aprender os exercícios, como é que você pode estar liberando esses sentimentos. Outro passo que nos ajuda muito é a gente ter uma forte razão de viver.
Todos nós precisamos de ter uma forte razão para viver. A gente precisa de pensar em ajudar alguém, de entrar em um projeto social, sei lá, alguma coisa que te traga prazer, mas que você possa estar ajudando o outro e você possa estar se ajudando. Porque quando eu estou ajudando, eu também estou sendo ajudada. Quando eu estou ajudando a curar, eu também estou sendo curada. Então, ter essa forte razão de viver é um santo remédio também para que nós possamos estar nos ajudando a nos curar. Eu digo por mim, quantas vezes quando eu estava no meu processo de autocura, quando eu estava naquela dificuldade minha, no meu luto, na minha dor, eu tenho uma casa de idosos em Umas, e quando tinha dia que eu não estava assim aguentando nem levantar da cama, mas quando eu pensava que eu tinha que ir lá, que eles precisavam de mim, eu precisava de olhar ali, ver como é que eles estavam, embora tenha pessoas lá muito preparadas, mas só de eu saber que a minha presença lá ajudava eles, alegrava o coração deles, aquilo me dava força para me levantar, tomar um banho, vestir uma roupa, passar um batom e ir. E quantas vezes, gente, eu cheguei lá, né, na pousada, lá onde nós temos os nossos idosos, assim, cabisbaixa. Quantas vezes cheguei lá que eu não tinha ânimo nem para dar um bom dia. E aí quando eu via, né, aquelas senhorinhas lá precisando de uma palavra amiga, precisando de um cuidado, aquilo me dava ânimo, aquilo me dava coragem. Então, ter uma forte razão para que nós possamos seguir em frente na vida, isso também é um santo remédio para nós. Então, se você não tem uma razão, não tem nada assim que você goste de fazer, busque dentro de você, que você vai encontrar, e você encontrando, vai atrás, para que você possa estar ajudando, e nessa sua ajuda, você vai sendo também ajudado. Um outro passo também muito importante é a gente silenciar os nossos pensamentos. É um exercício muito difícil, mas se nós conseguir silenciar os nossos pensamentos, pelo menos por 1, 2, 3 minutos, já é um santo remédio. Alguém de vocês já fez o exercício do pensamento? Vou só tomar uma água aqui, gente. Vocês já tentaram silenciar o pensamento de vocês? Para vocês verem o tanto que é de complicado a gente controlar os nossos pensamentos, mas que quando a gente consegue essa proeza, é um santo remédio. A gente entra assim no estado, é uma maravilha, né, Lua? Quando a gente consegue silenciar os nossos pensamentos, a gente está entrando num estado de cura. Porque, gente, quem adoece nós é os nossos pensamentos. Aquele emaranhado de pensamento, aquela confusão mental que a gente vive ali no dia a dia. Principalmente aquele monte de pensamentos negativos, aquilo vai entulhando o nosso cérebro. E o nosso cérebro vai mandar o comando para o nosso corpo. E é por isso que nós adoecemos. Então, quando você estiver assim, bem angustiada, bem angustiado, tenta silenciar os seus pensamentos, pelo menos por 1 minuto, 2 minutos. Fechar seus olhos onde você estiver e tentar, somente olhar para dentro de você. Porque se você conseguir isso, silenciar os seus pensamentos, você já está conseguindo. É a mesma coisa de você tomar um Rivotril da vida para quem toma. Porque o que as pessoas fazem? A gente, quando está muito angustiado, eu falo porque eu já tomei medicamento. Quando eu estava no meu processo de luto,
eu tomava uma fórmula, era natural, mas eu tomava para dormir, porque eu tentava dormir, eu não conseguia. Então, eu deitava, mas a minha cabeça ficava ali, meus pensamentos ficavam ali borbulhando, borbulhando, borbulhando o tempo todo, e aquilo ia me dando uma gastura, uma angústia, eu não conseguia dormir. E aí eu tomava medicação, e mesmo eu tomando a medicação, eu não conseguia dormir. Então, hoje, graças a Deus, depois que eu passei pelo meu processo de terapia, não tomo mais aquela fórmula. É uma fórmula natural, mas é um remédio. E hoje eu consigo, graças a Deus, dormir sem nenhum tipo de medicamento. Eu consegui, então, fazer os exercícios, estar presente no aqui e agora. Porque é isso que nós precisamos. O que nos atrapalha também demais é porque os nossos pensamentos, eles ficam muito lá no passado, ou se não lá no futuro. E isso nos causa uma tremenda dor de cabeça. Eu falo por mim. Eu sentia muita dor de cabeça e eu sentia muita dor nas costas. Ou seja, a minha pressão, o meu nervoso, a minha ansiedade me dava muita dor de cabeça. Eu tomava muito Tilenol. E hoje, graças a Deus, já não faço mais uso. Muito difícil mesmo. Eu não faço mais uso dessa medicação. Eu sentia muita dor nas costas. Eu tomava medicação fortíssima. E graças a Deus, hoje, depois dos meus processos de terapia, depois que eu aprendi a trabalhar com a minha mente, aprendi a deixar a minha mente no aqui e agora. É um exercício difícil, mas é possível. A gente puxar nossa mente e trazer ela para o presente. Porque, por exemplo, a gente está aqui, mas a nossa mente está longe. E é isso que nos cansa, cansa o nosso mental. Então, através dos exercícios, a gente vai aprendendo a trazer a nossa mente para o aqui e agora. Que é isso que vai nos trazer paz de espírito. Porque a gente sabe que o nosso passado já passou, mas muitos de nós estamos grudados lá no passado. E isso nos atrapalha. Isso não nos deixa dormir. Nós não sabemos se o futuro vai chegar, mas muitos de nós estamos ansiosos com o dia de amanhã. E isso nos atrapalha, isso nos adoece. A ansiedade é a expectativa lá no futuro. E a depressão é o nosso passado que a gente carrega o tempo todo. Então a gente precisa de estar trabalhando isso para que nós possamos silenciar a nossa mente, pelo menos por alguns minutos durante o dia, para que nós possamos... É um santo remédio, gente, quando você consegue silenciar a sua mente. Porque quando eu silencio a minha mente, eu olho para dentro de mim. E quando eu olho para dentro de mim, eu começo a me observar. E aí eu começo a ver o que o meu corpo está sentindo. E o que a minha mente está mandando, qual é o pensamento que a minha mente está mandando para o meu cérebro. Então, nesse pensar, eu sinto a emoção. E é isso que nos adoece. Por exemplo, se eu estou preocupada com o dia de amanhã, que eu não sei nem se vai chegar, então eu vou liberando adrenalina, como é que vai ser, meu Deus, como é que vai ser o amanhã, como é que vai ser. E isso vai trazendo um estresse tão grande para o meu corpo. A minha mente manda para o meu cérebro e o meu cérebro manda o comando para o meu corpo. Por isso que a gente sente muitas dores nas costas, muitas dores aqui na cervical. Muita gente, né, sente muitas dores aqui assim na cervical, na lombar. Que é o peso da ansiedade. Então, um dos passos para que nós possamos nos curar de nós mesmos, gente, é eu tentar silenciar os meus pensamentos o máximo que eu der conta. Tenta colocar uma musiquinha bem lenta ou instrumental na hora que você for dormir.
e tenta começar a olhar para dentro de você, esquecer o que está lá fora. Principalmente as pessoas que têm insônia. Elas não conseguem desligar. Então, por isso que não vem o sono. Então, quando você deitar, coloca uma musiquinha assim, bem suave, bem baixinha, instrumental, algo que te acalma. E aí você fecha os olhos, começa a inspirar e respirar. Inspira e respira e vai olhando para dentro de você. É um santo exercício, é um santo remédio. Tenta fazer isso. E aí a Louise House diz que na visão dela, depois de tudo que isso que a gente faz, ela diz que focar na gratidão é o melhor de todos os remédios. Então, depois de eu olhar para mim e cuidar do meu corpo com a boa alimentação, assumir a minha responsabilidade, não deixar que a minha responsabilidade entregar na mão do outro, na mão do meu marido, da minha esposa, ou eu sou assim porque fulano me faz assim. Não, eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Então, depois de eu fazer todo esse processo de liberar essas emoções ruins que tá dentro de mim, depois eu aumentar minhas vibrações, a Louise House diz que eu focar na gratidão é o maior e melhor de todos os remédios. Interessante, né? Porque ela fala assim, que quando a gente foca na gratidão, tem alguns exercícios que muitos psicólogos ensinam, que é aquele do caderninho. Você pega até aquele caderninho e fazer algumas anotações durante o dia. Se possível, 5 anotações pelos quais você é grato. Gente, parece bobagem, mas não é. É um santo remédio para o nosso cérebro. Porque se você fizer isso todos os dias, você está reeducando o seu cérebro. Então, fazer o caderninho da gratidão, você escrever lá. Digamos, se você não achar 5 motivos durante o dia, escreva 1. Ou escreva 2. Escreva quantos você achar que você... que vier ali na sua mente, porque nós temos muitos e muitos motivos para sermos gratos. A gente é grato pela vida, a gente é grato pelo ar que respira, a gente é grato pela saúde, a gente é grato pela casa que a gente mora, a gente é grato pelo alimento que a gente tem. Gente, a gente tem tanta coisa para a gente ser grato. Então, é porque a gente não tem o hábito de fazer isso. Mas na hora que a gente começar a desenvolver o caderninho da gratidão, você vai ver, cada dia vai aumentando. Então, a Louise House diz que depois da gente fazer todo esse processo, você faz o seu caderninho de gratidão, escreve ali todos os dias pelos quais você é grato. E aí, sem perceber, você está reeducando o seu cérebro. E você está mandando dopamina para o seu cérebro. Porque é a dopamina que é o hormônio, né? Que dá prazer, que dá alegria pra gente. Então, quando a gente está ali escrevendo, Deus, eu sou grato por esse dia, eu sou grato pela minha vida, eu sou grato pela minha família, eu sou grato pelos meus filhos. Sei lá, a gente é grato por tanta coisa, né? Então, a Lua tá falando que ela adora agradecer justamente quando estou comendo, é o alimento que me nutre, justamente. Tanta coisa que a gente tem boa para agradecer. Mas vocês já viram que a nossa mente, quando nós estamos estressados, a nossa mente só foca naquilo que é ruim? Parece que a gente não vê a coisa boa. Aí, quando a gente não foca na coisa boa, a gente vai mandando estímulo ruim para o nosso cérebro. É por isso que o nosso cérebro adoece o nosso corpo. Então, gente, ontem eu tive uma experiência muito interessante. Eu estava em um lugar e chegou uma senhora. Ela tinha ido pedir ajuda lá para uma outra senhora. E ela chegou tão atordoada, gente, que os olhos dela estavam assim,
como parecia que ia sair, assim, de tão angustiada que ela tava. E aí ela tinha ido pedir oração lá pra essa pastora, e ela falou pra mim assim, que era pra mim conversar com ela. E eu fui conversar com essa senhora. E eu fiquei angustiada de ver a angústia dela. Ela tava tão angustiada que ela não tava dando conta de falar, assim. Aí eu falei pra ela, pode tirar a máscara. Parecia que ela tava sufocando, sabe? Não tava dando conta nem de respirar. E aí ela tirou a máscara e ela começou a falar. E aí eu percebi o quanto que ela tava focada no passado. O quanto que ela carregava um passado de tantos anos e que estava trazendo para ela tanta dor, tanto sofrimento. E ali mesmo, eu falei para ela assim, ó, quarta-feira eu volto de Brasília, que hoje eu tô aqui em Brasília, e tô até aqui na casa da minha filha. E eu falei para ela, quarta-feira eu volto de Brasília, eu vou atender a senhora. Gente, mas quando eu olhei para ela, ela tava tão angustiada, ela olhava para mim com o olho tão grande assim, tipo assim, me ajuda, que eu tô abafada, eu não consigo sair dessa situação. Aí eu falei, meu Deus, quem tá precisando de emergência e urgência agora, até quarta-feira, né, a pessoa já vai morrer, né? Pensei. Falei, vou atender ela aqui. Aí levei ela assim pro cantinho e comecei, então, conversar com ela e tal. E aí eu fiz uma sessão ali mesmo. E fiz um exercício com ela. E quando nós terminamos, ela falou assim, eu tô com muitas dores nas costas. E tô com minha cabeça muito doendo. Era o peso de um tempo, de um passado que ela carregava com ela muito grande. E que ela não conseguia deixar esse passado no passado. E ela carregava com ela, gente. E aquilo tava sufocando, ela não conseguia. E aí naquele exercício, a gente fez o exercício. E depois, quando eu olhei para ela, eu vi assim, o semblante dela já era outro semblante. É muito lindo quando a gente vê a pessoa naquele momento, é transformador. E aí ela respirou assim, com muito ar, porque quando ela chegou, nem ar para respirar, parece que ela não tinha, sabe? E aí ela respirou assim, com o peito tão cheio de ar, muito ar, e ela falou assim, meu Deus, como eu tô leve agora, muito obrigado, muito obrigado. E começou a chorar, e ela chorava muito. Então, e ali eu conversando com ela, eu falei, a senhora, vamos deixar esse passado no passado. A senhora não precisa carregar esse passado, porque muitas pessoas estão doentes, gente, porque elas carregam um passado de muitos anos. Então elas não conseguem se desfazer disso aqui dentro. E aí quando foi hoje, uma mensagem para mim assim, gratidão, eu dormi muito bem, tô muito bem. E aí ela ficou de voltar na quinta-feira, quando eu voltar, que eu tô aqui em Brasília. Ela ficou de voltar na quinta-feira pra gente dar continuidade no processo dela. E eu vou falar, gente, a maioria de nós estamos doentes do nosso emocional. O nosso emocional adoece o nosso físico. Ela estava com muita dor nas costas e ela disse que uma dor de cabeça insuportável aqui assim nela. E depois que nós fizemos o processo, boa noite, Daniela, seja bem-vinda. E depois que ela, boa noite, Fátima, seja bem-vinda. E depois que ela passou pelo aquele processo, gente, ela falou, como eu me sinto leve agora, como eu me sinto em paz, muito obrigada. Então, gente, a gente tentar jogar essa coisa, esse ressentimento, essa coisa que fica nos magoando, nos machucando, jogar pra fora, seja através de grito, oi Laci, boa noite minha querida, seja bem-vinda, seja através de algum exercício, seja através da meditação. Hoje tem tanto tipo de alternativa, de terapias alternativas, acupuntura, tem tanta coisa que você pode fazer, coisas naturais para te ajudar a melhorar o teu corpo, melhorar a tua mente, melhorar o teu físico. Porque o Dr. Rames, ele fala, gente, que as nossas emoções presas, elas nos causam muitas doenças. Ele fala que as nossas emoções, quando elas não são tratadas,
A Lua tá falando que gritar no travesseiro é ótimo, é verdade. É um ótimo exercício, isso mesmo. Então, quando, por exemplo, quando você tá com raiva de alguma coisa que você não quer ou não pode gritar ou socar a cara daquela pessoa, que a gente não pode fazer isso, você grita no travesseiro, grita mesmo, de uma tal forma, soca o travesseiro, aqueles sacos de soco assim que as pessoas usam no, como é que fala? No judô, né? Aquilo ali também é ótimo. Lá em casa a gente tinha meu menino fazia isso. Chegava muito estressado, assim, com muita coisa na cabeça, com muita coisa. Ele socava aquele saco, assim, gritando, gritando, gritando. Passava, assim, uns 5 minutos ali acalmando, acalmando. Então, gente, tem técnicas que a gente pode estar usando no dia a dia para a gente estar nos ajudando a nos curar de nós mesmos. Porque quando a gente joga essa coisa para dentro da gente e a gente não joga para fora, a gente adoece. Então, por isso que a gente precisa de aprender as técnicas. Então, gritar no travesseiro socar o travesseiro ou socar aquele rolo, que eu não sei como é que chama aquilo, que usa no judô. Rasgar uma folha de papel e gritar, fazer alguma coisa para jogar esse ressentimento, não deixar isso dentro da gente. Porque todo mundo passa estresse, todo mundo passa nervoso na vida, todo mundo passa raiva na vida, todos nós. Agora, o que a gente não pode deixar é isso guardado dentro de nós, porque isso nos adoece. É por isso que o Dr. Rames fala que ele fala que parece que é 80%, se eu não me engano, das doenças físicas, elas vêm do emocional doente. Ela diz que quando nós adoecemos primeiro o nosso estômago, nós primeiro adoecemos o nosso emocional. Então, por isso que os médicos já falam gastrite nervosa, úlcera nervosa, né? Eu mesmo tive uma época na minha vida que eu passava tanto estresse que eu tinha gastrite nervosa. O médico fazia exame, me dava remédio, e falou, se isso aqui não curar, vai virar uma úlcera. Uma úlcera é uma ferida no estômago, que é, gente, provocada de nervoso, de estresse, de emoções não liberadas. Por isso que a gente precisa de aprender técnicas para a gente liberar essas emoções, jogar tudo isso fora. Então, o que a gente aprende com tudo isso? Que nós podemos nos curar de muitos males que assola a nossa saúde. Primeiro, a gente precisa de liberar todos esses ressentimentos dentro de nós. E quando a gente passar por um momento de estresse, de raiva, de angústia, a gente liberar, não deixar isso dentro da gente. Porque isso nos adoece. E cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso físico, fazer a nossa caminhada, tomar bastante água. São coisas que nós já sabemos, gente, todos nós sabemos, mas nós não fazemos por negligência ou porque, sei lá, por algum motivo a gente não faz. Mas eu quero pedir e chamar a atenção de todos nós nessa noite, a minha também, que nós precisamos de voltar para dentro de nós e ajudar o nosso corpo a curar as nossas enfermidades que está dentro de nós e que nós podemos fazer isso com todos os recursos que a gente tem em mãos. Não é verdade? E vocês? Têm alguma pergunta para me fazer? Vocês já tiveram alguma experiência de adoecer alguma coisa porque o emocional estava doente? Vocês já sentiram alguma coisa desse tipo ou não? Vocês nunca tiveram nenhum tipo de estresse, ressentimento, nunca adoeceram? Fala pra mim. Eu já tive gastrite nervosa, tive dores na coluna, eu tive uma época que eu tive muita insônia, não conseguia dormir. Foi quando eu comecei a tomar, né, os remédios. Então, gente, é esse o meu recado nessa noite. Que nós temos... a Lu tá perguntando
se eu acho que xingar é uma forma de liberar, sim, porque você tá jogando pra fora. Tipo assim, nós precisamos fazer isso de uma forma discreta, né? A gente pode fazer isso dentro do nosso travesseiro, né? A Leninha tá falando que a insônia é horrível, não é, Leninha? Justamente eu passei uma época que eu tinha que tomar remédios para me dormir. E mesmo eu tomando, tinha noite que eu não dormia. Então eu amanhecia o dia com muita dor de cabeça. Eu amanhecia o dia com isso aqui muito doendo, sabe? Com muita dor na cervical. Eu sentia muita dor na minha coluna. E era tudo provocado pela noite não dormida. Então, nós temos recursos dentro de nós e nós podemos nos curar. E a gente pode acessar isso todos os dias. A insônia é horrível, né, Lua? Então, para que nós possamos melhorar a cada dia, tá bom? Esse é o meu recado nessa noite e eu quero agradecer a todos vocês por ter estado comigo esses momentos e dizer que vamos usar as ferramentas que nós temos dentro de nós para nos curar. Vamos nos alimentar direito, vamos fazer um exercício físico. Tem gente que gosta de academia, vai para academia. Outras pessoas gostam de fazer uma caminhada, vai para a caminhada. Tome bastante água, use bastante coisas naturais. Tente jogar todos os ressentimentos, todas as emoções negativas, tudo aquilo que te faz mal para fora. Se você não souber fazer isso sozinho, busque ajuda, tá? Faça o caderninho da gratidão. Esse caderninho da gratidão é muito bom, porque você vai aprendendo, reeducando o seu cérebro e vocês vão aprendendo como ser grato cada dia, né? E depois, se vocês quiserem, aproveitem, assistem, né, a live, a Lu tá falando, envie para outras pessoas que vocês acham que precisa disso, de ouvir essas palavras. Eu sei que todos os dias a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente precisa de estar ouvindo. Entrem também no nosso grupo VIP, né? Vai estar lá no link da bio. E todas as segunda-feira vamos estar aqui. Hoje eu tô fora de casa, mas quinta-feira, se Deus quiser, já vou estar em casa. Hoje eu tô aqui em Brasília, eu vim ver meu netinho, minha filha, meu genro. E um abraço para todos vocês. Amanhã é feriado, aproveitem. Tirem um momento para vocês meditar, para vocês se conectar com vocês mesmos e acessar todos os recursos que vocês têm dentro de vocês para se curar de vocês mesmos, tá bom? Um grande abraço, gente. Beijo. Deus abençoe a todos, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Bom feriado, tá? E na próxima segunda nós estaremos aqui novamente. Beijo. Fiquem com Deus.